Oi, gente, nós estamos falando sobre os 5 ministérios. Falamos ontem dos apóstolos. Agora vamos falar sobre os profetas de ofício. Nós temos que na cabeça que é aquele cara que vai trazer o julgamento do Senhor, que ele vai trazer palavras muito duras. E na verdade é que sim, tem profeta que são dessa forma. Mas quero lembrar você que a maioria são profetas do Velho Testamento, que trazia o maior modelo do Novo Testamento é Jesus. Ele falava a verdade, mas falava em amor. Talvez você olhe e vê aquele cara mais esquisito, uma maneira diferente de pensar, por uma simples razão, porque eles são amigos de Deus. A maneira com que eles passam na presença de Deus, a quantidade de tempo de revelação que o coração de Deus fale com que ele pense de maneira diferente. Isso daqui não é desculpa para que ele seja uma pessoa que não ligue para o sentimento das pessoas, para ele seja rude com outras pessoas. Isso é errar. Isso daí não faz de você um profeta. É muito interessante nós lembrarmos que maneirismo não faz uma pessoa ser profeta. Ser como João Batista não precisa, você precisa ouvir Deus. É muito importante você entender que o lugar do profeta é entender os tempos e trazer a direção para que seja realizado. Existe um poder muito grande onde tem a união entre o profeta e o apóstolo. Você pode ouvir que em meados de 2000 um movimento se tornou muito forte no meio cristão, que é o apostólico profético. Vamos dizer que foi esse momento. Isso aqui foi... O que foi isso? Foi quando o apóstolo trazia uma visão e o profeta trazia a direção e o tempo certo. E se unem diante de um propósito, e isso traz poder e realização e mudança no mundo. Aí você pode dizer, então eles são os principais? Não, porque o que acontece é que até o profeta e o apóstolo agindo de uma forma que para trazer conquista e expressar o coração do Pai. Portanto, antes de qualquer coisa, o profeta deve ser amigo de Deus, pois quanto mais intimidade nós tivermos com o Espírito Santo, mais será sensível a ouvir as direções que ele nos dá. O profeta, eles sabem dizer a verdade sem ofender o próximo. Logo, ao a gente falar da palavra de arrependimento, eles não precisam ser rudes ou insensíveis com a situação ou com outro irmão. Não precisa passar por momentos delicados. Assim, é aquele momento em que uma pessoa ela entende o seu propósito como profeta, ele se une em uma visão com os apóstolos. E aí nós notamos que há uma grande expansão no território do reino, enquanto o profético ele revela a direção do alto, o ministério dos apóstolos eles traz a sua execução. Os pastores são aqueles que cuidam da sua ovelha para que sejam saudáveis. Os apóstolos e os profetas são muito focados na missão que Deus colocou na vida deles. Eles olham para o destino profético, o alvo onde Deus colocou eles para estar, e eles correm para aquilo com todas as forças. Infelizmente, muitas vezes se esquecendo que os seres humanos são mais importantes do que a missão que eles têm. Porque sem os seres humanos as missões não acontecem. No final das contas, o apóstolo e o profeta vão trazer a direção, mas o pastor vai ser aquele que vai garantir que as pessoas cheguem saudáveis. Então, talvez se dê
parou com aquele pastor que gosta de passar tempo com as ovelhas, que ele gosta de ficar ali, perguntar as coisas, ele gosta de sentar aí, qual é o seu problema? O que você tá passando? Qual é que tá o seu coração? Abre o seu coração. O que tá acontecendo com você? Você tá bem? Como está a sua família? Esse cara é o pastor, ele cuida das ovelhas. O pastor é aquele que tira os carrapatos da ovelha, que vai cuidando delas. Talvez você se frustre um pouco com seu líder, com seu pastor, ou pelos simples fatos que talvez o seu líder que você chame de pastor, talvez não seja pastor, talvez ele tenha outro chamado, um apóstolo, um profeta. Talvez ele não tenha a paciência de um pastor, porque quando ele tá vendo uma vida, ele não tá vendo uma vida, ele tá vendo uma missão. Não tem problema nenhum com isso, é simplesmente algo, uma pessoa diferente. Eu quero que você tenha compreensão e libere perdão. Porque às vezes tem pessoa que acaba se machucando por causa disso. Você precisa entender o coração de cada um e aquilo que de fato eles estão procurando. Então, o ministério pastoral, ele intervém justamente nos cuidados com aqueles que são acolhidos no avanço do reino. De outro modo, nada adiantaria com que as multidões fossem alcançadas pelo reino, mas se perdessem no caminho por falta de nutrição espiritual. Uma vez que nós compreendemos a função do corpo de Cristo, nós aprendemos a não exigir um cuidado específico com aqueles que não fazem parte dessa área de atuação. Pela falta de conhecimento, muitos eles ficam magoados com seus líderes, porém eles não se sentem protegidos ou receptíveis. Nós vamos falar sobre o evangelista. Sendo evangelista, ele seria dificultoso os outros ministérios terem uma função, visto que não haveria membros na igreja. Ele é o braço estendido que leva o evangelho do reino aos perdidos. Por este motivo, a manifestação de sinais e maravilhas com grande frequência acontece. Sua palavra, elas são confirmadas pela demonstração de cura e de libertação, revelando ao mundo o poder do Deus vivo. É sobre o evangelista. Ele é aquele braço que vai alcançar o perdido. Se uma igreja só tem um apóstolo, um profeta e um pastor, se o evangelista não estiver ali para trazer as pessoas, talvez essas pessoas nunca se acheguem. O evangelista é aquele que vai abraçar o povo, que normalmente este homem é dotado de muito poder de Deus. É aquela pessoa que se move no poder e se move em cura e sinais e maravilhas, porque ele precisa demonstrar no mundo como um Deus que é real. Não é um Deus só que se prega. Então é muito importante que você acompanhe um evangelista. Lógico que os outros ministérios também têm dons que acompanham. O dom da fé é um dom muito forte para o apóstolo. O profeta tem um dom de profecia, da palavra de conhecimento. O pastor, ele tem ali a palavra de sabedoria sobre a vida das pessoas para que possa ajudar. Certos dons acabam acompanhando os ministérios. E por último, e aqui eu quero deixar bem claro, não é o último, mas não menos importante, sobre o mestre. Eu acho engraçado que infelizmente a igreja, o mestre, ele é subestimado. Nós não entendemos a importância do mestre, porque o mestre, a gente acha que é o professor da escola dominical que tá lá de domingo. Não é uma verdade. A verdade é que o mestre é aquele que consegue treinar os outros 4. É ele que ensina o evangelista, o pastor, é ele que ensina o profeta, é ele que ensina o apóstolo no caminho que eles têm que percorrer para que eles sejam maduros nos seus próprios ministérios. Basicamente,
Se você não tem um mestre, você não tem os outros 5 ministérios. Tá vendo como que é extremamente importante cada uma delas, cada um deles? Talvez se você tá olhando para mim, vixe, às vezes na minha igreja não tem 5 ministérios. Hoje, talvez sua igreja esteja defasada desses líderes, mas não quer dizer que o Senhor não vai suprir. Eu não quer dizer que essa pessoa vai chegar. É algo extremamente importante. Se você tem um chamado sobre um desses 5 ministérios, você precisa trabalhar e se exercitar para que um dia você se torne uma dessas pessoas, para que você consiga também ajudar a trazer crescimento e equilíbrio sobre a sua igreja. Se alguma vez você já se sentiu magoado por alguma experiência que teve com um pastor, com algum líder ou com um irmão em Cristo, a partir dessa aula você vai entender quais foi o chamado dele e poder liberar perdão e entender as atitudes ou o que ele estava pensando para ele ter feito aquilo. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!